da nova inteligência artificial aí da China que derrubou. Hoje eu estudei um pouco mais, o irmão Miros até me mandou um vídeo hoje. É incrível como pode. Imagine que o ChatGPT gastou bilhões para estar no nível que está. A China gastou 6 milhões de dólares e está oferecendo uma ferramenta mais poderosa que o ChatGPT. Irmãos, é desigual. Como é que é o nome aí da nova ferramenta? A nova ferramenta, né? É algo assim que as pessoas não têm noção, né? As pessoas não têm noção. E eu digo que é DeepSeek, né? Imagine que o ChatGPT, para ser criado, ele consumiu bilhões de dólares. É DeepSeek. Você imagine que o ChatGPT, para ser criado, ele utilizou bilhões de dólares. E agora a China gastou 6 milhões de dólares nessa inteligência. É algo assim, e existe, irmãos. Eu até salvei uma imagem aqui. Eu salvei uma imagem. Quero colocar aqui para vocês. Que é previsto isso. E estava diante de nós, né? E nós não percebemos. Essa imagem aqui, ó. Existe uma visão dessa capa da revista The Economist aqui como um relógio. E se você pegar essa capa como um relógio, Donald Trump é o centro do relógio. Aí você tem Saturno lá em cima, você tem o incêndio da Califórnia, tudo isso no primeiro mês aqui do ano. E olha o gráfico que está em cima. Veja, o Donald Trump está no centro. E olha os chips que estão em volta de Xi Jinping nessa imagem aqui, ó. Você vê 2 chips, né? Você vê código binário, vê chip. E isso tudo no primeiro mês. Agora veja esse gráfico aqui, meio que gráfico de ascensão para a China, apontado para a China. Irmãos, através dessa inteligência artificial se já criou, presta atenção. Eu estava vendo um economista falando sobre cara de bolsa de valores. Ele falou que a valorização da Apple, da Meta, do Nvidia, foi e outras do Bitcoin, isso pode levar à queda do Bitcoin, irmão Miros. Irmão Miros sempre fala que Bitcoin é uma ilusão e diz que isso pode levar a uma queda meteórica do Bitcoin. Ele falou Bitcoin, Meta, Apple, Nvidia, né? Veja bem, Nvidia, Meta, Apple, Bitcoin, ChatGPT, são 6 empresas que valorizaram em 2 anos 10 trilhões de dólares. O economista ele faz um gráfico de uma bolha. Ele falou, isso é bolha. Quer dizer, como é que essas empresas são 6 empresas que lucraram, elas lucraram
10 trilhões de dólares em 2 anos. Aí diz que da mesma forma que essas empresas subiram de uma forma meteórica com lucro anormal, com a cartada da China, elas podem derreter e perder os mesmos 10 ou até metade do valor que existe. Veja bem, é maior do que o produto interno bruto do Japão, é maior do que o produto interno bruto da Alemanha de um ano. É algo anormal. Então, o que a China fez está nessa capa. Você está vendo ali o gráfico, né, apontando para a alta da China, e você está vendo nitidamente Xi Jinping com chips e com código binário em volta dele. Então, este economista falou para todos ficarem alerta. Por quê, irmãos? Como é que você vai entender isso aqui? Imagina, eu vou pegar 2 lápis aqui. Imagine que esse lápis, para ser criado, eu gastei... Deixa eu tirar essa imagem, já vou voltar à imagem. Eu gastei para criar esse lápis aqui $1 trilhão. Ele é das ferramentas mais usadas do mundo, chamado ChatGPT. Eu gastei, vamos colocar, né? 1 trilhão. Eu estou fazendo uma história aqui para vocês. E aí, imagine que eu chego e crio o mesmo lápis por $6 milhões. É o mesmo lápis, só que existe uma diferença nesse novo lápis. Vamos dizer que o Momírus criou esse lápis verde aqui, eu criei o ChatGPT, só para vocês entenderem. Eu gastei, vamos colocar 100 bilhões para criar o ChatGPT, eu gastei 100 bilhões. E aí chega o irmão Mírus e cria esse lápis aqui, que é mais poderoso do que o lápis que eu gastei 100 bilhões de dólares. E eu digo assim, o irmão Mírus chega para mim e diz, ó, eu criei uma ferramenta mais poderosa que a tua e eu gastei apenas 6 milhões de dólares. Acabou. Todo mundo ficou abalado. Como é que pode a China ter criado uma inteligência artificial que gasta menos energia, com um custo quase zero diante da realidade das inteligências artificiais? E o que isso fez? Fez com que todo o mercado virasse para a China, no âmbito tecnológico. Por quê? Porque se criou uma ferramenta mais poderosa do que a criada por bilhões, por um preço quase zero. Então, estas empresas não valem nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a China criou algo mais poderoso, está fornecendo mais barato, por um preço ilusório diante da realidade do que custou a inteligência artificial do ChatGPT. Qual é a ideia? É que se derrete as empresas americanas e a China se posiciona como está nessa capa aqui, ó, no segundo mês do ano, Donald Trump e o centro, em torno de Xi Jinping você vê um chip lá do lado direito em vermelho, você vê código binário, e entre Donald Trump e Xi Jinping você tem o olho da nova ordem mundial, da nota de $1, e apontado para Xi Jinping você vê um gráfico de alta. Me diga se já não estava previsto pela The Economist a ascensão da China, e é uma ascensão meteórica para abalar as estruturas americanas. Quem me acompanha aí domingo, eu falei, eu estou achando muito estranho, porque parece que do nada o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Capitão América, a Mulher Maravilha, o Pica-Pau voltaram a ser os poderosos do mundo. E eu estava achando muito estranho a China com a nova rota da seda, com o BRICS a todo vapor, silenciada. E, de repente, olha só, irmãos, olha só. Sem lançar uma bomba, sem lançar um míssil, ela simplesmente lança uma inteligência artificial e quebra as big techs americanas.
dizendo: nós temos mais poder que vocês. Agora é o Super Xing Ling. Essa foi boa. Agora o herói se voltou para a China, o dragão. O dragão está destruindo o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Capitão América, a Mulher Maravilha e o Pica-Pau estão ficando fraquinhos nessa guerra. Irmãos, é um absurdo quando você tem essa lógica. Em vez de eu investir em algo que custou bilhões, eu vou investir nisso daqui que é mais barato e vai se tornar mais lucrativo. E isso é só o começo. E dizem, irmão, lembrando que eu falei, tem uma profecia aí de um profeta que falou da volta de Trump sobre uma crise financeira. Isso pode estourar a bolha financeira que o mundo está. Agora imagine se a Apple, o Bitcoin, a Meta, a Nvidia. Tem mais duas empresas que foi comentada que ganharam 10 trilhões de dólares em 2 anos. Imagine a perca de 10 trilhões de dólares, porque diz que da mesma forma que ela ganhou, ela pode perder. Imagine a crise econômica que isso vai gerar, irmãos. Amém, irmão? É Nvidia. É Nvidia. É Nvidia. É esse o nome? Então, isso pode vir aí a calhar numa crise financeira, porque vai abalar as estruturas. E veja, irmãos, eu vou repetir. Não foi lançado um míssil, não foi feita uma ameaça. Se Donald Trump querer censurar, veja, irmãos, se Donald Trump querer censurar, isso vai contra a liberdade de expressão que ele e Elon Musk estão dizendo que existe. Ele não vai poder se levantar contra a China porque simplesmente lançou. E aí vem algo que eu pensei hoje. Será que a China não estava só fazendo encenação em volta de Taiwan para todo mundo pensar que a China depende dos chips de Taiwan para se tornar uma potência cibernética? Porque todo mundo, não é isso que se cria, o mundo depende de Taiwan. Será que a China não pegou cientistas, técnicos, TIs de Taiwan, levou para lá? Eles estão fabricando seus próprios chips e a China estava encenando ao mundo, dizendo: nós vamos atacar Taiwan, nós vamos pegar Taiwan, nós vamos pegar tecnologia de Taiwan. E enquanto estava todo mundo olhando para Taiwan, a China estava preparando uma hiper, ultra poderosa inteligência artificial que derruba as empresas americanas. Olha que coisa, irmão. A irmã, e eu digo assim, muitas pessoas muitas vezes pensam, o irmão Elias está dizendo, né, dos semicondutores de Taiwan, né, que são fornecidos aos Estados Unidos. Talvez a China já esteja produzindo em massa tudo isso e só está tirando o foco da Irã. Então, quando todo mundo está achando que a China depende de Taiwan, talvez ela já tenha tudo isso. O Sérgio está dizendo: o Thor com o seu martelo grita: eu tenho a força. E o Xi Jinping grita: eu tenho a foice. Então, eu digo assim, que é uma cartada que a China deu, mas veja que eu vou voltar a mostrar aqui. O gráfico está para cima e Xi Jinping e Donald Trump e Xi Jinping, os dois estão, entre os dois está o olho de Horus, que é o olho da nota de $1 da nova ordem mundial. E você vê código binário em volta de Xi Jinping e um chip. Deixa eu deixar essa imagem maior aqui, ó. Olha lá do lado direito, você vê claramente. Em vermelho lá é um chip,
embaixo de Xi Jinping um código binário. Você vê o relógio, né? Como é que é o nome desse relógio aqui? É ampuleta? Ampuleta? Como é que é o nome desse relógio que está ali? Este relógio. E olha lá, você tem entre Xi Jinping o olho de Horus, você vê o gráfico apontando para cima, em volta da China. Você vê um código binário, você vê um chip, você vê um relógio, né? E você vê o olho de Horus. Se verdadeiramente essa capa é um relógio, irmãos, veja que existe para cada hora um acontecimento. Pode ser para cada mês do ano, né? Nós temos 12 horas no relógio, pode ser 12 meses também, cada mês. Veja que a Rússia estaria aí no 4º e Zelensky estaria no 7º mês do ano. E Xi Jinping está exatamente da transição aí do primeiro para o segundo mês. Ó. E no primeiro mês nós tivemos essa imagem do incêndio ali. É ampulheta. Obrigado, irmãos. Ampulheta. É incrível, né, irmãos? Então, a capa já dizia e informava, Deus abençoe a irmã Eliane, que a China iria se tornar essa potência. E você vê que a China hoje, que é o que está na capa, né?